deste vídeo, nós vamos falar do KH110F ou 140F ou a versão que vocês quiserem. Ele é, na verdade, uma evolução do KG140F ou 110F, assim por diante. Uma versão modernizada, basicamente com as mesmas funcionalidades, só que com muito mais detalhes, com uma qualidade de software principalmente muito maior e principalmente com uma precisão muito maior. O controle de baterias passa a ser o grande foco dele. Ou seja, este é um equipamento, é um voltímetro amperímetro que faz a gestão da bateria. Então ele é muito utilizado para sistemas solares off-grid. Off-grid é aquele sistema solar em que eu carrego as baterias enquanto eu tenho sol e depois eu utilizo as baterias para o consumo. Muito utilizado em campings ou mesmo em algumas casas mais afastadas que precisam utilizar o sistema off-grid, que não tem acesso à rede elétrica. Economicamente, às vezes até está valendo ter um sistema off-grid em casa. Porém, não é o mais comum. O mais comum é usar o sistema on-grid, ou seja, as placas solares ligadas na rede elétrica, para que ela faça esse balanceamento, não precise investir em baterias, que não é uma coisa muito barata. Bom, vamos falar sobre o KHF. Eu não vou entrar em todos os detalhes de funcionamento, porque a lógica e as funcionalidades são muito parecidas com a do KG140, e eu vou deixar o link do KG140 aí em cima para vocês conhecerem todos os detalhes. Mas já aviso, é um equipamento fora de série para esse tipo de gestão de baterias. Equipamentos de gestão de baterias normalmente são muito caros. E o KF, e o KG e o KH fazem isso com um custo muito menor e com algumas vantagens bem legais. Uma delas que a gente já tinha visto, ele permite que eu ligue vários controladores de baterias em série, controlando por apenas um sistema. Segunda grande vantagem, eu posso gerir ele por um aplicativo. Então eu posso ter o KH instalado em algum local e por celular eu consigo administrar todo ele. Sobre o software, manual e etc., ele tem todo aqui na primeira página, nesse QR Code. Então aqui eu tenho tanto o manual, a versão para iOS, como a versão para Android. Esse manual, falando nisso, é muito bom. Ele é maior do que a versão antiga, né? Mas o conteúdo é muito similar. Né? Então ele tem todos os detalhes, colorido, funcionamento, ligações. O menu mudou bastante. Agora passou a ser um menu gráfico, muito mais parecido com um celular. E antes o menu, que você pode olhar depois no sistema aí, era um menu de textos, né? Onde as escolhas eram por texto. Então a evolução, como eu disse, no software foi muito grande. Muito mais do que no hardware. Mas no hardware ela também evoluiu. E nós vamos dar uma olhadinha nele aqui. E a primeira coisa que nós vamos fazer agora vai ser instalar ele. Olha, veja, ele tem cada detalhe de como configura, como instala. Então ele tem proteção de temperatura, proteção de subcorrente, sobrecorrente, subtensão, sobretensão, estado da bateria. Eu posso ligar nele inclusive um relé que desabilita a carga automaticamente. Então eu posso ter aqui um relé para desabilitar a carga da bateria, né? Desligar a bateria em caso de algum problema. Então tudo isso ele consegue gerir automaticamente. Uma das coisas que já mudou nessa versão é o próprio shunt, agora ele é muito mais bem elaborado. Aqui também tem a visãozinha do software novo, né? Que também mudou. O software do aplicativo ele é parecido com o anterior, mas ele também é uma versão nova. Vamos abrir ele aqui e olhar todos os detalhes dele. Vou deixar de lado aqui o KG e vamos olhar o KH. Já tinha feito aí o unboxing no início, né? Então esse é o shunt. Veja que ele já é um shunt bem mais elaborado, com uma caixinha, mas internamente ele é o shunt que nós já tínhamos na versão KG. O box de controle é muito parecido, se não for o mesmo, né? Que é o box que vai fazer a mensuração. Então por isso que eu digo, eu posso ter vários boxes com shunt ligados a um painel único de controle. E aqui o painel de controle que está numa cor um pouco diferente, os botões um pouco diferentes, mas ele é muito similar ao sistema anterior. De novo, o foco agora é
gestão da bateria, porque esse acaba sendo um dos problemas quando a gente tem um off-grid. Eu preciso ter uma gestão boa da bateria, e isso ele vai nos proporcionar. E aí vem todos os cabos juntos, né? Então os cabos de ligação entre os equipamentos e a carga, e o cabo de ligação que vai entre o controle, o medidor e o controle. Ele é um cabo relativamente grande, acho que tem uns 2 metros, mais ou menos. Só para a gente poder ver a questão do cabo, né? Ah, mas 2 metros é pouco, é mais. Esse aqui é um cabo igual o cabo de telefonia, né? É o RJ11, se não me engano. Então não é difícil criar um cabo maior caso precise, né? É um cabo de 4 vias. Para o nosso teste aqui, o meu gerador de energia vai ser a minha fonte de bancada e a minha carga vai ser a própria carga eletrônica, né? Assim a gente consegue fazer toda a mensuração corretamente. Então eu vou fazer a ligação dele aqui para a gente poder testar. Vou seguir bem o desenho do manual. Eu montei aqui no laboratório, então, uma visão de como seria. Eu vou explicar rapidamente aqui. E como eu disse, eu vou deixar o link da versão anterior, que é exatamente a mesma ligação. Como eu disse também, o que muda aqui é o shunt. O shunt que se nós estamos usando é de 100 amperes de corrente, né? Mas vejam, se vocês conseguirem enxergar, na verdade a estrutura suporta até 200 amperes. Então é legal, na verdade ele é um shunt de 100, mas ele tem a robustez de aguentar picos de corrente, né? Então ele é bem montadinho. Vamos ver como é que eu monto e como é que eu montei aqui para demonstrar. Primeiramente, as conexões. Eu começo com o display. Então esse display eu conecto aqui neste cabo que vem junto, que é um cabo bem comprido, acho que tem mais de 2 metros, quase 3 metros. E ele conecta então no visor. Na parte de cima eu conecto um outro sensor, outra central de medição, né? Um módulo de medição. Então eu posso ter até 4 módulos de medição, e se nós conseguirmos ver na tela aqui, eu estou agora monitorando o P01, então eu estou monitorando o módulo 1, né, que é esse primeiro, mas eu posso ter vários em cascata e pela mesma central eu consigo monitorar diversos módulos. Na parte de cima, então, eu tenho a entrada da minha bateria e da minha fonte de energia. Então as duas eu vou interligar uma com a outra, né? Porque a bateria também é no carregador. Mas se eu quiser ter uma fonte de energia externa além delas, por exemplo, eu quero ter uma entrada 12 volts, por exemplo, para que mesmo se meu carregador pare de funcionar e a bateria zere, eu continue com o meu monitor funcionando, eu posso colocar aqui no meio uma entrada então de energia para suprir o medidor e a tela. E na parte de baixo, então, o GND. Então, deste lado são as conexões dessa mensuração. Do lado direito, eu tenho, em primeiro, o sensor de temperatura, que é esse sensor que também vem junto, que é para colocarmos na bateria, para a gente possa, então, ter a medição da bateria. E também aqui na tela, ele mostra, agora aqui está mostrando 23 graus, que é a temperatura ambiente, porque eu estou com ele solto, mas se ele estivesse numa bateria, ele estaria medindo a temperatura da bateria, o que é bem importante. Logo embaixo, eu vou fazer a conexão no meu shunt, né, que é o sensor ali da corrente. E aí vem uma coisa legal que eu vou falar agora um pouco da ligação de como eu ligo esse shunt. Então, de um lado do shunt, desse lado esquerdo, eu vou ligar a bateria, e do lado direito, desse lado aqui, eu vou ligar o carregador e a carga. Então os dois vão estar ligados aqui em paralelo, o carregador, né, e a carga, a minha saída de energia, digamos, o que eu vou ligar as lâmpadas, motores, seja lá o que for que eu estou ligando nesta bateria aqui. Então a carga e o carregador estão do lado de cá, e eu integro, claro, o positivo deles. Vou deixar o esquemático aqui só para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Como é que eu estou simulando aqui? Eu estou botando do lado de cá uma carga, realmente uma carga eletrônica, porque por enquanto está com zero, ela está desligada. E do lado de cá, onde seria a bateria, eu estou botando uma fonte de bancada. Tá? Estou
uma fonte com 12 volts, então estou deixando ela com 12 volts aqui do lado de cá. Para quê? Para que a gente possa então ver as medições que ele faz aqui no nosso painel. Uma das coisas aqui que a gente já pode falar é a forma de funcionamento dessa medição, porque o objetivo principal então é gerir essa carga da bateria e a descarga da bateria. Então esse é o principal motivo. É claro que ele funciona como um maravilhoso painel para controle de tensão e corrente, extremamente preciso, porém o objetivo maior dele realmente é a gestão dessa bateria. Então a maior indicação desse produto é para quem tem um painel solar, uma fonte de energia renovável, seja aí uma captação de energia eólica ou a que for, né? Normalmente é uma fotovoltaica, né? Energia solar. E aí, quando eu estou, por exemplo, sem luz e estou usando a bateria, a nossa iluminação aqui vai ficar em verde e vai mostrar o tempo de descarga da bateria. Quanto tempo ainda falta para descarregar a bateria, qual é a corrente que está passando, né? Qual é a potência, e aí eu vou descarregando a bateria. No momento que o carregador começar a funcionar, e aí quando ele começa a carregar, esse shunt vai em sentido contrário. E aí a tela aqui vai ficar azul, e aí o tempo que falta é o tempo que falta para fazer a carga completa da bateria, e ele vai mostrar carregando a bateria. Então ele faz toda essa gestão da bateria, que é bem legal. Então é essa forma que está funcionando. Então, como eu disse, eu estou entrando com 12 volts, e estou entrando e está 0 amperes porque não tem nenhuma carga. Eu vou ligar uma carga só para mostrar como é que fica a utilização disso. Então eu liguei a carga aqui, estou com meio ampere, está lá o 0,48 amperes, e ele começa a mostrar a carga da bateria. Eu vou mostrar agora um pouco sobre como eu configuro tudo isso nele. Então a ligação aqui a gente já fez, ele é bem simples, liga, ele já sai funcionando. E a configuração dele é bem simples. Eu entro em Set, e aí uma das mudanças que esse sistema tem, né? Então eu tenho uma série de configurações. Data hora, língua, som, unidade de temperatura. Aqui eu tenho a capacidade da minha bateria, o quanto a minha bateria está saudável, o brilho da tela, aqui os tempos de ligação. Bom, tem uma série de itens, tá? Tempo de a tela ligada, Bluetooth. Agora eu vou dar uma paradinha aqui no Bluetooth. Por quê? Aqui embaixo, se eu der um OK, eu vou configurar a senha do Bluetooth. E que eu tenho aqui? Então eu vou ativar aqui o meu celular. Vou abrir o aplicativo. O aplicativo, vou deixar aí o QR Code para vocês na tela. Então antigamente eu tinha o VA, né, que é a antiga versão, que era o KG. Agora eu estou com o KH, que é a versão nova. Vou entrar nele e olha que legal essa tela. Vou deixar aqui do lado, mas a gente vai gravando a tela e vendo. Olha que tela legal. E ele faz essa conexão via Bluetooth. Então eu consigo via Bluetooth ter todas as informações e toda a gestão, porque eu também consigo controlar por aqui. Então ele está mostrando que está conectado, está em 12 volts, aqui a carga de corrente, tanto numa direção descarga, quanto na outra direção carga. Então ele consegue me monitorar aqui na tela qualquer uma das duas direções. Aí os tempos, a potência, etc. A temperatura, tudo isso ele está pegando dos sensores e trazendo para cá. Então o software realmente é muito, muito bonitinho e funciona muito bem, muito rápida a transmissão. Aqui eu tenho as curvas, né? Então funciona entre aspas aí como um osciloscópio, né? Então traz corrente e tensão e um histórico. Aqui as configurações que nós estamos vendo lá. E um detalhe, tá? Eu posso gravar todas essas medições. Então eu posso ir gravando isso e posteriormente ele exporta isso para um formato tabela, um formato planilha. E aqui é só a versão 1.28, firmware, e para acessar o site. Eu estou aqui no KH110F, ele já reconheceu. E aí o que ele fez? Na medida que eu entrei no aplicativo e conectei lá, ele já ajustou a minha data e hora, que
estava zerada, na medida que fez a conexão ele já ajustou. Um detalhe, né? Como ele não tem uma bateria interna, no momento que eu desligar ele perde essa data hora. Então, ou eu vou sempre corrigir ou eu vou conectar com o celular para ele poder atualizar. Então é uma solução bem legal, bem bonita esse aplicativo aqui. Bom, aí tem de novo, né, a questão da gravação, o tempo de proteção. Isso é uma outra coisa bem legal, o tempo de proteção, né? Quando eu tiver um pico, eu quero saber o tempo que eu quero que ele considere esse pico. Se for um pico muito rápido, eu posso não considerar. Então eu posso dizer 1 segundo, 2 segundos. E eu também configuro o tempo em que ele entra em proteção para ele voltar a reativar. Então eu posso dizer, para reativar tu demora 2 segundos. Então ele desativa, entra em proteção e ele não volta antes de 2 segundos, ele não fica tentando novamente. Então tudo isso eu configuro aqui. Aqui eu também tenho a parte do relé, isso eu também não falei, vou falar agora. Mas como eu disse, tudo isso tem bem mais detalhado no outro vídeo. Mas o relé é a proteção. Então eu consigo desligar e ligar a carga. Eu consigo desligar e ligar automaticamente pelo sistema o relé, que vai ligar e desligar. E para isso eu tenho esse cabinho que eu ligo nesse terceiro ponto, que é o ponto de controle. Então eu consigo controlar um relé baseado nessa configuração. Por que a configuração aqui? Normalmente aberto ou normalmente fechado. Então quando ele entra em proteção eu vou para o aberto, eu vou para o fechado, então isso eu configuro aqui. Aqui as saídas, né, que eu tenho, eu estou no P01 só. Aqui a capacidade restante, né, quanto eu quero que ele pare de descarregar. E aí vem o ponto que eu queria chegar, que são as proteções. Ele tem uma quantidade de proteções muito grande. Então se a gente olhar aqui o desenho, eu tenho o quê? Eu tenho quando tiver uma tensão alta, uma tensão baixa, proteção de corrente, né, da carga, a corrente de carga, a descarga, né, a potência alta, né, então se eu tiver uma potência muito alta, ele desliga, uma temperatura muito alta ou uma temperatura muito baixa. E aqui eu tenho o recovery time que eu tinha comentado antes, né, o tempo que eu quero que ele fique desligado antes dele recuperar e voltar a ativo. Aí tem mais alguns detalhes aqui, voltar para a fábrica e é isso aí. Vejam que ele está todo agora gráfico, muito mais bem feito. E é isto. Eu acho que eu consegui dar um overview do que é este produto, que é fora de série, mas ele tem um público-alvo destinado, que é gestão de bateria por um carregador. Funciona isso para um no-break? Claro, funciona bem para o controle de um no-break de baterias. Funciona bem para uma pilha. Eu não investiria num produto desses para cuidar de um pack de baterias, por exemplo. É um produto assim, não é caro, ele realmente é muito barato pelo que ele faz, mas ele não é um produto, ele é caro demais para cuidar só disso. Mas poderia, claro. O foco realmente dele maior é a questão de uma célula fotovoltaica com um conjunto de baterias um pouco mais robustas. Então, pessoal, tá aí o nosso produto da Giantec, o KH110F. E lembro, 110 é porque eu estou usando o de 100 amperes, mas vocês podem ter o de 140, o de 160, que são 400 amperes, 600 amperes, e aí vai depender da estrutura que vocês querem testar. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse produto. Como eu disse, não é um produto destinado a todos, mas é sempre legal conhecer o que a gente tem aí no mercado. Era isso e valeu!